Vamos lá, vamos agora, né, aproximar um pouco mais assim a noção de integral, né? A integral no problema aí que eu resolvi para introduzir a ideia do negócio foi vista inicialmente como a volta da derivada, mas a integral não é exatamente, não é só isso, né? Acaba sendo a integral ser a volta da derivada é a consequência de um teorema. A definição mesmo de integral passa por o que eu vou falar agora aqui. O problema da integral, na verdade, não é um problema, não surge simplesmente no problema de achar a volta da derivada. O problema da integral, na verdade, surge desse problema aqui, ó, que é achar a área entre A e B, a área que fica entre a função e o eixo x do intervalo de A até B. Então tem o gráfico genérico de uma função, tem o eixo x, e eu quero achar essa área aqui toda entre o gráfico da função e o eixo x do intervalo de A até B. Então repare que isso não é um problema simples, justamente porque essa figura que acaba sendo formada aqui, entre o gráfico da função e o eixo de A até B, não é uma figura conhecida, não é um retângulo, um triângulo, um quadrilátero, não é nada disso. Como a função é genérica, esse desenho aí é genérico, pode ser qualquer coisa e não é algo conhecido. Então a gente precisa aí de alguma ferramenta, né, diferente para conseguir fazer essa conta. E aí qual é a ideia? A ideia é brilhante, que vai passar depois ali pela noção de limite, né? O integral também é um limite. A ideia é fracionar a região em retângulos com espessura ΔX e depois somar tudo. Então, eu tenho aqui um retângulo com espessura ΔX, aí eu formo aqui um outro retângulo com espessura ΔX, tem aqui um terceiro retângulo com espessura ΔX. Então, eu particiono aqui a região em retângulos e somo as áreas dos retângulos. Então, aqui nesse retângulo, a base é ΔX e a altura, como aqui o x é A, vai ser o f de A. Então a área desse retângulo aqui vai ser ΔX vezes f de A. A área do segundo retângulo vai ser ΔX de novo, e aqui, esse ponto aqui é A mais ΔX, porque aqui eu estava no A e aqui eu somei ΔX. Então aqui vai ser f de A mais ΔX. Então isso é a altura, aqui é a base ΔX. Então multiplico os dois, eu tenho a área do segundo retângulo. E assim vou indo. Eu vou ter a altura agora aqui f de A mais 2 ΔX, f de A mais 3 ΔX, e a espessura sempre ΔX. Então se eu somar a ideia é pegar esses retângulos azuis aí e somar essas áreas para obter a área que eu quero. E aí, quando você olha essa ideia, você, tem maneira a ideia, mas espera aí, alguma coisa, né? Não é assim, né? E quando eu faço o primeiro retângulo, e esse pedaço vermelho aqui que ficou sobrando? Quando eu faço o segundo retângulo, e esse outro pedaço vermelho? Quando eu faço esse, e esse outro pedaço vermelho? Observe que quando eu pego os retângulos, eu estou deixando pelo meio do caminho um monte de coisa, né? Eu deixo de contar esse, deixo de contar esse, deixo de contar esse. Então, o valor aí dessa conta, que vai ser a soma das áreas desses retângulozinhos aí de espessura ΔX, não vai ser um valor exato. Sim, não vai ser um valor exato. Mas, se a gente usar a ideia de limite, a gente vai conseguir levar para o valor exato. Pelo seguinte, dois fatos aqui muito importantes. Primeiro fato, eu afirmo que quanto menor for o ΔX, ou seja, quanto menor for a espessura aqui do retângulo, dos retângulos que eu estou usando para fracionar a figura, mais precisa vai tender a ser a soma. Então aqui eu até fiz esse desenho aqui embaixo para explicar o que eu quero dizer com esse fato 1. Estou pegando esse mesmo desenho que está aqui, eu estou reproduzindo aqui embaixo, só que em vez de quebrar aqui em 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, eu estou quebrando em 2 retângulos só. Observe que esse ΔX aqui é bem maior do que esse, né? E aí justamente, né? Como esse ΔX aqui é maior, eu precisei dividir só em 2 partes. Aí imagina que fosse esse ΔX e que eu tivesse calculado aqui então, né? A área desse retângulo mais a área desse retângulo. Observe que a área que eu estou deixando de contar quando esse ΔX aqui
com esse ΔX aqui maior do segundo caso, essa área vermelha que eu estou deixando de contar é bem maior que essa. Em vez de perder um montão de pedacinho pequenininho, eu estou perdendo um pedaço aqui bem grande nos dois, né, retângulos que eu calculo. Então, esse valor aqui, que eu vou obter para a área da soma dos retângulos, vai tender a ser menos preciso do que o desse. Porque ali eu estou perdendo mais coisa, né? Deixando de contar mais coisa do que aqui. Ou seja, é melhor que o ΔX seja pequeno. Quanto menor for o ΔX, aparentemente aí parece que é melhor. Então, é melhor que os retângulos sejam de espessura pequena e não retângulo assim gigante, com espessura gigante. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é, tá bom, se eu estou partindo do princípio então, que é menor que o retângulo tem espessura pequena, vamos pensar, né? Vamos extrapolar, vamos pensar no limite, daí a ideia de limite. O que acontece se quanto menor, melhor, é melhor analisar o que acontece quando o ΔX tende a zero, né? Se o ΔX for pequenininho lá, estiver tendendo a zero, pelo fato 1, eu vou estar com mais precisão. Então, quanto menor for o ΔX aqui, menos eu estou desperdiçando. Então, mais preciso vai ser a soma desses retângulos em relação ao que eu quero mesmo. Ou seja, quando o ΔX tende a zero, essa soma aqui dessa ideia tende a ser o valor correto da área. E uma coisa que é importante que vai acontecer quando o ΔX tender a zero é que se o ΔX tende a zero, eu vou tender a ter infinitos retângulos. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Esse ΔX é grande. Eu consegui dividir me fez dividir a região em duas partes. Esse ΔX aqui é menor. Mas com esse ΔX menor, eu precisei de mais retângulos, né? Com esse ΔX eu precisei de 2 retângulos para fazer ali as áreas. Com esse ΔX menor, eu precisei de 5 retângulos. Pô, se eu diminuir o retângulo, se eu diminuir mais ainda a espessura, de mais retângulos eu vou precisar. Então é algo até intuitivo. Pô. Se eu diminuir a espessura, eu vou precisar de mais retângulos para preencher e para fazer a soma e para cobrir a região de A até B. Então, se o ΔX tender a zero, o número de retângulos vai tender a infinito. Beleza? Se o ΔX tender a zero, o número de retângulos vai tender a infinito. Porque eu vejo que quando o tamanho aqui do ΔX diminui, o número de retângulos aumenta. Saiu aqui de 2 para 5. Então, se eu for diminuindo mais um pouco, mais retângulos eu preciso. Se eu diminuir o ΔX mais um pouco, mais retângulos eu preciso. Se eu for diminuindo o ΔX até fazer o ΔX tender a zero, o número de retângulos vai crescer, 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 vai tender a infinito. Então, quando o ΔX tende a zero, eu vou ter infinitos retângulos. Ou seja, e aí eu vou ter o seguinte, ó, vou agora deixa eu apagar aqui. O que eu vou poder dizer para você aqui é o seguinte, a área que eu quero, que é a área de A até B, a área aqui de A até B, eu vou poder dizer o seguinte, pegando essa ideia de fracionar em retângulos e concluindo, né, a partir desses fatos, que se eu fizer o ΔX tender a zero, eu vou estar com precisão, eu posso dizer que a área de A até B vai ser o limite de quando o ΔX tende a zero da soma dos retângulos. Mas qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo é o F vezes o ΔX. Então vai ser a soma, vai ter aqui um somatório, olha só que beleza. Um limite de um somatório de F de A mais K ΔX vezes ΔX. Aí o K aqui vai de 0 até infinito. Que aqui eu vou ter o F de A, depois aqui eu vou ter o F de A mais 1 ΔX, depois no segundo eu vou ter o F de A mais 2 ΔX. Como eu estou vendo aqui que eu vou ter infinitos retângulos, isso aqui o K é o número de retângulos que eu vou ter. Vai ter mais 1 ΔX, mais 2 ΔX, mais 3 ΔX. Como vão ser infinitos, esse K vai tender a infinito. Quando está acontecendo isso, o ΔX tender a zero. Mas o fato é aquilo ali.
Isso é um retângulo. A área desse retângulo aqui, por exemplo, a área desse retângulo aqui é f de A vezes ΔX. A área desse segundo retângulo é f de A mais ΔX vezes ΔX. Todas as áreas são um f vezes ΔX, que é o que está escrito aqui. É um f vezes ΔX. E eu, pela ideia aqui, se eu somar, né, tudo isso aí, eu vou ter a área do negócio. E se eu somar tudo isso nesse limite de ΔX tender a zero, eu vou ter a área de forma precisa. A área aqui de A até B. Bom, pois bem, essa soma, né? Na verdade, esse limite, né? O limite dessa soma, o limite do somatório de f ΔX, é isso que a gente chama de integral. Aqui, prazer, meu nome é integral. A gente substitui o limite de somatório, né? O símbolo do limite, o símbolo de somatório, a gente substitui isso por um símbolo só. A gente diz aqui que a área de A até B é a integral, aí o limite somatório vira esse S aí estilizado, a integral de A até B de f de x, e aí o ΔX vira dx. Veja, falamos que dx é todo ΔX pequenininho, né? Então, como a gente está fazendo ΔX tender a zero, esse ΔX a gente não precisa escrever ΔX, a gente escreve dx. Na nossa cabeça, dx já é o ΔX que tende a zero, já é, né, uma maneira mais simples de escrever. Em vez de escrever ΔX com ΔX tender a zero, a gente simplesmente usa o símbolo dx. E essa soma, esse símbolo de somatório, a gente substitui por esse outro símbolo. Não é à toa que o símbolo aqui da integral parece um S. É mesmo, é isso. A integral, pronto, guarda isso. A integral é uma soma, em linhas gerais, a integral é uma soma de infinitas coisinhas pequenininhas. A integral é uma soma de infinitas coisas pequenininhas. Porque repara, né, que o dx, com isso aqui tendendo a zero, o retângulo tende a ter a área dele é quase zero. Então aqui vai ficar alguma coisa vezes alguma coisa está tendendo a zero. Então, a integral é a soma de infinitos retângulos de área quase zero. Então eu estou somando infinitas parcelas de tamanho quase zero. Basicamente é uma determinação, né? Infinito vezes zero, que eu tenho, grosso modo, aqui na integral. Então isso aqui é uma soma de infinitas parcelas muito pequenas. Essa é a ideia da integral. Aí, em vez de escrever esse símbolo todo pesado, né? Limite do somatório, não sei o que, a gente simplesmente usa esse símbolo. Já está embutido aqui na ideia do surgimento, do nascimento da integral, já está embutido a ideia de uma soma de infinitas parcelas pequenas. Beleza? Aí você pode perguntar assim, pô, mas peraí, você no outro vídeo falou, né, introduziu a ideia de integral como negócio à volta da derivada. Aí agora você está dizendo que na verdade a integral veio desse problema aqui, que veio aqui um negócio para calcular a área. É um limite de um somatório. Como é? Como assim? O que está acontecendo, meu Deus? Então, o que está acontecendo é o seguinte, realmente, inicialmente, não tem nada a ver a definição de integral com a ideia de antiderivada, de volta da derivada. O que faz isso aí que eu estou falando agora se relacionar com a outra coisa que eu tinha falado antes, que diz que a integral é a volta da derivada, é um teorema. Quis Deus que
esse negócio se relacionasse com derivada, porque não tem nada a ver com derivada, aparentemente. Mas por causa do teorema fundamental do cálculo, a gente consegue relacionar os dois. Isso vai ser o que eu vou comentar no próximo vídeo. Valeu!